Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo de desabafo pra vocês, contar as últimas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu acredito que... Eu não queria gravar esse vídeo, mas eu vou gravar porque eu acho muito necessário. Eu sou muito presente em outras redes sociais, principalmente TikTok, todos os dias, 6 horas da tarde começa minha live e vai até a 1 da manhã. E eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, perguntando: você tá divorciada? Você se separou? Sim. No ano de 2023, a gente se divorciou. A gente tem um laço pro resto da vida, que é o Davi. Um príncipe encantado, amor da vida de todo mundo. Então, claro que a gente precisa manter um contato amigável. E a gente tá caminhando pra isso. Então eu queria contar pra vocês, a partir disso, contar pra vocês o que aconteceu na minha vida. O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a morar em vários apartamentos, porque a notícia realmente veio de surpresa, assim. E eu não tinha onde ficar aqui em São Paulo. E aí eu comecei a procurar apartamento. Até a AP Smart Studios me ajudou muito, porque a Rani, que estava no reality show comigo, A Grande Conquista, ela me passou o contato da responsável pelo AP Smart Studios, o marketing, né? E aí eu expliquei a situação, expliquei tudo que estava acontecendo. Aí ela falou pra mim assim: olha, fica aqui o tempo que você precisar. Não precisa agradecer, porque aí eu comecei a chorar. E ela falou assim: você faz propaganda pra gente, pode ser? E eu vou eternamente fazer propaganda, justamente porque me acolheram. Eu não tinha mala, eu tinha umas 3, 4 sacolas de lixo que eu coloquei minhas coisas. Então, assim, na época eu acredito que eu era muito inexperiente, sabe, em milhões de coisas. Tinha muitas situações, assim, que eu iria aprender. E que com certeza eu aprendi nesses últimos quase 2 anos. Bom, depois disso, eu conversei com um amigo meu lá do interior e ele falou pra mim assim: olha, licença, tá, gente? Vou fazer chapéu. Olha, tem uma pessoa que é o meu amigo, tá? E ele é corretor. Eu vou te indicar. E aí você vê se dá pra você alugar um apartamento. Porque assim, eu estava naquele momento com muita dívida, em tudo quanto é banco. Dívidas, assim, absurdas. E aí ninguém queria, né? Ninguém queria assinar contrato comigo. E aí eu fui sincera com esse corretor. Falei: olha, a situação é assim, assim, assim. Eu tô recomeçando a minha vida, eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho muitas pessoas aqui que me ajudam, e eu agradeço vocês demais por tudo que vocês fizeram a vida inteira, né, por mim e pela minha família principalmente. E é isso, mas eu preciso de uma chance pra recomeçar. E aí ele falou: bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer esse detalhe no contrato, enfim. E aí a gente conseguiu esse apartamento. Esse apartamento, gente, eu falo que eu sempre vou ter um carinho enorme por ele. Por quê? Esse apartamento me acolheu minha família, acolheu a pessoa mais importante do mundo, que é o meu filho. Então eu sempre vou ter um carinho muito grande com esse apartamento. Esse apartamento, ele tem parquinho, ele tem quadra, ele tem brinquedoteca, ele tem uma cara assim de casa mesmo, sabe? Casa lá do interior. Então eu me sinto muito bem aqui. Até eu passei muito tempo sem mostrar aqui a casa, porque eu ficava pensando assim: meu Deus, será que vão me acolher? Será que vão me julgar? Mas hoje eu sinto muita segurança aqui, sabe, na rede social, em que eu sei que vão ter pessoas que vão criticar, mas também tem pessoas que amam a minha família, que mandam amor todos os dias, que estão na live, que estão junto comigo sempre. Então, se vocês quiserem, comentem aqui que eu vou fazer um tour aqui pela casa. Eu falo casa, mas é apartamento. E, bom, nesse processo, né, de mudança de casa, a gente tem sim o processo de divórcio foi muito fácil, né, foi rápido até demais. E a gente ainda tem um processo na justiça, sim, que é
sobre a guarda e eu não posso contar nada aqui pra vocês, porque é um processo de segredo na justiça, né? Então ele é sigiloso, eu não vou falar assim, até pra me proteger, proteger, sabe, a minha família e o bem mais precioso que eu tenho, que é meu filho. Então, esse assunto, eu gostaria muito que vocês não perguntassem, sabe, na live, porque é um assunto que me deixa bem chateada, sabe? Eu acho que as pessoas, eu acredito que toda mãe tem um ponto forte, que é o filho, e tem um ponto, eu não gosto de falar ponto fraco, mas é um ponto de desafio, assim, que é falar do filho, façam pra mim, mas não façam pro meu filho. Eu acredito assim, eu falo isso, mas com todo o coração pra vocês. Eu acredito que eu tinha um coração, assim, de gato, sabe? Lá no começo, onde tudo começou a mudar na minha vida. Eu arranhava pelo meu filho, nossa. Mas hoje, com toda a experiência que eu tenho, e não foi uma experiência fácil, foi uma experiência muito dolorosa, hoje eu posso falar pra vocês que eu sou uma leoa para defender meu filho. E eu vou até aonde for preciso pra ter o meu filho pertinho de mim, pra ele crescer saudável, feliz, pra ele ter toda uma estrutura familiar, sabe? Tanto da minha parte quanto da outra parte. Eu acredito que eu errei muito muito mesmo, como qualquer outra pessoa normal poderia errar. Mas foi mais por falta de experiência, sabe? Na época eu contratei advogados que não devia ter contratado. Eu tomei algumas decisões que talvez hoje eu não tomaria as mesmas decisões pela experiência mesmo, sabe? Que eu fui tendo ao longo desses 2 anos, que pra mim parece uma eternidade. Mas vocês sempre estão presentes em todas essas etapas, então eu me senti hoje pela primeira vez, assim, preparada pra vir aqui falar isso pra vocês. Bom, e aí depois que eu me mudei pra cá, a gente ainda continua, né? Com toda essa emoção. E hoje eu trabalho só com a rede social, só. Eu trabalho no TikTok Shop, eu trabalho vendendo cosmético. Eu montei a minha empresa nesse meio tempo. Eu lembro que eu fui numa fábrica e falei, eu não tenho dinheiro. Essa fábrica já tinha feito outro gloss antigamente. Eu não tenho dinheiro, mas eu tô recomeçando. E assim, eu sempre falo, sejam sinceros com quem tá começando, assim, sabe? Não mente, fala, tô começando, não tenho dinheiro, mas eu quero trabalhar. E aí eu fui, consegui sem perfumes, porque hoje teve lançamento de perfume, mas consegui o primeiro lançamento de gloss, que é o Cacau Luz Cosméticos, é o nome da empresa, e gelatina de morango é o nosso primeiro gloss. E por que gelatina de morango? Por causa do Me Chame de Latina. Aí eu falei, não, eu preciso pegar o gelatina. Então, assim, tomar a frente de uma empresa, morar aqui em São Paulo, pagar conta e além de fazer tudo isso, é difícil você se reerguer do zero, porque não foi do 10, não, foi do zero mesmo, não tinha absolutamente nada, senão algumas roupas de corpo, maquiagem, bijuteria, tudo, eu tinha perdido tudo. Então, assim, hoje eu posso falar pra vocês, eu recomecei do zero. E eu falo que não foi nem do zero, foi do negativo, porque eu tava com dívidas nos bancos e o meu psicológico, eu acredito que foi o que mais... O maior desafio foi vencer o meu próprio psicológico. Eu até parei o vídeo um pouquinho, porque eu acho que esse assunto, pra mim, é um dos principais. Por quê? Toda vez que você tá passando por um desafio, o seu corpo aguenta. A sua inteligência aguenta. O que pode te derrubar ou te alavancar é o seu psicológico. E graças a Deus, desde o começo, eu tive um acompanhamento psiquiátrico com o Dr. Rafael Nog, que me apoiou tanto na minha vida pessoal quanto na vida processual, e o Alex, que é o meu terapeuta.
Então, assim, no começo, eu tava perdida, eu tava totalmente perdida. E além de estar perdida e tentando me reerguer, porque pra eu falar que eu consigo ficar com meu filho, eu consigo ter o meu filho perto, que eu sou uma mãe responsável, que eu sou uma mãe que, desde o primeiro dia que ele nasceu, eu dei o meu melhor. E eu sei, e eu tenho certeza que deu certo, porque a maneira com que o Davi me olha, com que ele me abraça, é mágico, assim. E eu lembro que ele falou pra mim, mãe, Cacau, mãe, você tem eu. E aí quando ele me abraçou e falou isso, eu falei, é exatamente isso, filho, eu tenho tudo, eu tenho você, eu tenho tudo. E aí parece que os outros problemas, eles diminuem tanto, sabe? Então pra eu provar que eu era uma boa mãe, eu precisava me estabilizar financeiramente. Eu precisava de uma casa, eu precisava de um apartamento, no caso. Eu precisava de um emprego, eu precisava de tudo. E ainda provar que eu não era louca. Então, assim, foi um desafio tanto. Foi um desafio que estamos vivendo ainda, mas que eu me orgulho da minha caminhada até hoje. E principalmente, eu me orgulho da caminhada do meu filho. Porque antes, ele sempre vai ser meu bebê. Sempre vai ser o príncipe da minha vida. Mas hoje eu vejo que ele já não é mais aquele bebezinho frágil, indefeso, que nasceu prematuro, que eu não deixava ninguém chegar perto. Ele cresceu, ele é um menino encantador, ele é um menino educado, ele tem um coração do tamanho do mundo. E o nosso amor, como diz a música, que vai lançar agora terça-feira, o amor que mora em mim e o amor que mora nele, ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder destruir, porque foi muito bem construído, desde o comecinho, desde lá da barriga, que a gente conversava de noite, enfim, era maravilhoso. Bom, vamos voltar ao psicológico, né? Eu tinha que me reerguer. E eu também tinha que provar que eu não era louca, então eu não podia ser instável. E fala pra mim, quem não seria na minha situação? Eu fiquei realmente, no começo eu fiquei perdida, mas eu lembro que quando o Davi falou isso pra mim, mãe, você tem eu, e você sempre vai ter. Eu falei, não, realmente, a mamãe vai conseguir. E na música também fala isso, mãe, você vai dar um jeito, né? Sim, eu vou dar um jeito, eu sempre vou dar um jeito. E aí, graças a Deus, eu me empenhei muito aqui nas redes sociais, a gente teve um crescimento bem significativo nas redes sociais, vocês me acolheram demais, vocês me apoiaram demais, eu me sinto realmente, graças a Deus, eu tenho uma família virtual aqui muito linda, muito maravilhosa. E, bom, comecei a me estabilizar financeiramente, não foi fácil. Eu vendia bolo na rua, e eu lembro que as pessoas me ajudavam mesmo, porque assim, eu não sei fazer bolo, gente. Minha mãe me ajudou muito também, mas os meus bolos não ficavam tão bons no começo, mas mesmo assim, a gente conseguia vender. E eu cheguei a pensar, na época, poxa, Cacau, a vida inteira você achou que não conseguiria. E hoje você consegue. Então, pra mim era maravilhoso, sabe? Sair na rua, vender, ter meu dinheiro, ter, sabe, pessoas me apoiando, pessoas junto comigo. Então foi um aprendizado muito grande. Aí depois, com esse dinheiro e com o dinheiro da minha família, porque a minha família do interior, eles foram incríveis, eles são incríveis. Todo mundo me ajudou muito, todo mundo... teve uma época que a gente conseguiu receber cesta básica em casa. A gente assim, era um dia de cada vez. Eu lembro que eu tava muito triste, eu tava... Mas focar no trabalho pra mim era ótimo, sabe? Focar no trabalho e focar no meu objetivo principal era o que me dava força pra fazer o que tivesse que ser feito. Bom, aí depois disso, graças a Deus, a gente começou a vender cosméticos. A minha família também, todo mundo comprou, os meus amigos, todo mundo compraram, os meus amigos também me abraçaram demais. Porque os amigos aqui de São Paulo,
Eu tenho um carinho ainda muito grande por eles. Mas ninguém quis ouvir a minha parte, o meu lado. E simplesmente viraram as costas pra mim. Então, eu respeito, porque quando você escuta realmente só um lado da história, é compreensível isso. Mas os meus amigos que me apoiaram demais, além do pessoal do teatro aqui de São Paulo, que me ajudou muito, Nicole, Larissa, Maiara, as minhas amigas do interior de Minas, que há muito tempo eu não conversava, eu lembro que a Gabi, ela chegou em mim e falou assim: Cacau, agora, depois de alguns meses, né, que eu já tava assim, eu já queria tirar o loiro, eu queria tirar o cabelo muito longo, eu queria ser prática, sabe, ir atrás de onde tinha que ir. Às vezes falavam assim: ó, Cacau, uma pessoa que mora lá, não sei na onde, tá querendo um gloss, vai lá, tô lá. E eu ia pra qualquer lugar mesmo, sabe, lugares algumas vezes perigosos, e aí eu acabei fazendo amizade com todo mundo. E todo mundo me acolheu muito bem também, então eu agradeço muito a Deus por isso, muito mesmo. Pessoas maravilhosas entraram na minha vida, pessoas ruins entraram também. Eu fui enganada ao longo desse período, eu também fui enganada outras vezes. E eu também não sinto, não é que eu não sinto mágoa, eu fico triste quando eu penso. Mas aí eu cheguei ao ponto de eu preciso ficar bem. Pra eu ficar bem, eu preciso me perdoar. Me perdoar por ter feito coisas que eu talvez não faria hoje, sabe? Talvez não, tem muitas coisas que eu já fiz que eu não faria hoje. Mas por falta, eu falo que foi tudo, não foi culpa de ninguém, foi culpa minha. A minha falta de experiência me levou a tomar decisões erradas. E, bom, depois disso, com muito acompanhamento psicológico, com muita oração, foi um período que eu me reencontrei com Deus, com Maria. Eu lembro que eu chorava demais, eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida, e eu olhava pra ela e eu falava: a senhora é mãe também. Eu acredito que a senhora entende o que eu tô passando, porque eu posso ter errado muito na minha vida, mas muito, muito, muito. Eu posso ser uma péssima influência, eu posso ser uma péssima engenheira, péssima esposa, péssima em tudo. Mas tem uma coisa que eu me orgulho muito, é da maneira com que eu aprendi a ser mãe. E eu me orgulho muito do que o Davi tá se transformando, sabe? O Davi, ele é uma criança muito, muito inteligente, muito madura. Infelizmente, né? Ele teve que crescer um pouquinho rápido demais. E é isso, gente. Eu queria fazer um vídeo curto pra explicar tudo pra vocês, mas acabou que eu me estendi demais. Mas é isso. Agora a gente já tá num período melhor. O Davi tá crescendo cada dia mais lindo, mais príncipe, mais amoroso. Ele tem um amor incrível por mim e eu tenho um amor incrível por ele. Como diz, a gente sempre fala isso, é do tamanho de todos os planetas, de todas as galáxias, de tudo. E, bom, eu vou continuar trabalhando na internet, vou continuar aqui nesse apartamento, se Deus quiser, tudo vai dar muito certo. Eu quero agradecer demais a vocês, que sempre me abraçaram desde o começo. E eu gostaria que não perguntassem muito em relação a esse assunto mais, porque me machuca, mas tá tudo bem, tá? Tá todo mundo caminhando bem, tá todo mundo tentando ser melhor. Amo vocês.